acontecer, venham conversar comigo. Olá para todos! Demorei um pouquinho, mas consegui, cheguei. E hoje o tema tá pra lá de legal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão... Só sinalizem pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se tá travando, se vocês estão me escutando. E aí assim a gente já pode começar a nossa conversa de hoje. Todo mundo me ouvindo bem? Cleide, linda! Melhoras pra você! Deus te abençoe. Todo mundo tá entrando, sejam bem-vindos. E essa hora que a gente espera as pessoas entrarem, a gente fica assim, né? Igual entrar em elevador. Já viu entrar em elevador com um monte de gente desconhecida que você fala assim, e agora o que eu converso? Aí você já joga assim, não, será que chove hoje? E aí, na cidade de vocês, como é que tá o clima? Aqui tá... Na última live eu achei que eu ia cozinhar, porque eu tenho que fechar todas as janelas pra não dar ruído, né? Interferência de ruído. Mas hoje tá fresquinho, friozinho, não sei se é porque passei um dia meio febril. Débora! Boa noite, um abraço pra você. Mandei um abraço e um beijo, ó, tem bônus. Chapecó tá frio, é? Oi, adoro frio. Eu gosto, né? Eu nasci e cresci em Curitiba, então eu acabo gostando de frio. Não gosto de céu nublado, mas eu gosto de frio. Dia de geada eu amava aquele negócio de céu azul limpinho e um frio danado. Eu acho que agora eu não ia gostar mais, né? Porque afinal mudou de clima, minha filha já ficou doente. Mas ainda gosto, prefiro do que frio. Eu gosto muito de frio. Toma uma aguinha. Bom, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Prazer receber vocês aqui, tá? Eu tinha preparado um tema e aí uma pessoa me mandou uma pergunta sobre o que fazer se a gente tá sem objetivo, sem sentido, por onde eu começo. E aí eu resolvi falar desse tema, porque pra mim ele é um tema muito importante. E talvez seja bom a gente começar por isso pra nortear as nossas próximas conversas, inclusive, tá? Então, assim, eu adoraria ter uma técnica e passar uma técnica pra vocês aqui e dizer assim... para encontrar o sentido da vida, faça isso. Adoraria. Mas isso não existe. Não tem uma técnica específica para encontrar o sentido da vida. Existem técnicas boas que te ajudam a se organizar, a orientar, enfim, mas uma regra padrão, tipo receita de bolo, junte 2 ovos, misture com 1 quilo de farinha. Nossa, vai ficar horrível essa receita, não sigo. Mas para isso também, para o sentido da vida também não tem esse tipo de receita, tá? Mas existe uma teoria que me ajudou muito a entender essa questão do sentido da vida e é uma teoria que eu quero passar para vocês como dica de vida, dica de amiga, dica de psicóloga, dica de tudo. Se eu pudesse, eu colocaria assim nos itens básicos para que todo mundo lesse. Primeiro esse livro que eu vou indicar para vocês, chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi psicólogo, psiquiatra, neurologista, várias coisas. E ele passou não por um campo de concentração, tá? Ele passou por 4 campos de concentração. Vamos para vocês? 4 campos diferentes de concentração. E sobreviveu. E estudou. E dessa experiência ele trouxe coisas maravilhosas para que a gente pudesse aprender e estudar. Então ele estudou o seguinte: por que algumas pessoas passam por coisas terríveis na sua vida? Vamos combinar, por mais que você pense, minha vida tá difícil, minha vida tá complicada, nunca vai chegar aos pés de ser um campo de concentração, né, minha gente? Câmara de gás e todo aquele horror que foi, né, os campos nazistas. Mas ele dizia assim, por que algumas pessoas passam por tudo isso e sobrevivem? E mais que sobreviver, saem dessa experiência mais fortes ainda. E outras pessoas não resistem e acabam se desesperando, perdendo a sanidade, perdendo a vida, né? Antes mesmo de alguém ir lá e matar, elas acabam tirando a própria vida. O que acontece? Por que isso acontece? E o que ele chegou à conclusão foram estudos muito legais e ele chamou de logoterapia. Logoterapia seria terapia, seria algo em busca do sentido da vida. Qual é o sentido da existência? O que ele percebeu é pessoas que tinham um sentido claro e firme dentro da sua mente para o que elas estavam vivendo, que elas tinham um propósito, um sentido para aquilo tudo, elas sobreviviam e elas saíam mais fortes daquela experiência. Pessoas que já tinham perdido tudo, tipo, pra quê? Elas não resistiam. Pegavam
doenças ou eram mortas, enfim, elas não resistiam por longos períodos, tá? E todos nós, dentro de nós, temos uma vontade, um desejo de sentido. Só que essa busca por sentido, ela acaba gerando uma certa tensão dentro de nós. Então, muitas vezes, na atualidade, prega-se muito o equilíbrio, que você tem que estar zen, tem que estar com todas as suas áreas equilibradas, que a felicidade é quando tudo está resolvido e você não tem mais problemas e conflitos, então isso é felicidade. Isso nunca foi, nunca será, nunca vai ser felicidade. Se você acha que felicidade é a ausência total de conflitos e problemas na sua vida, redefina suas prioridades, porque senão você não vai achar que você nunca vai ser feliz na sua existência. Só que as pessoas não querem mais esse nível de tensão. Essa tensão em busca do sentido da vida é uma tensão entre quem eu sou e o que eu ainda quero ser, entre o que eu já fiz e o que eu pretendo realizar. Sempre vai ter um espaço entre essas duas coisas, entende? Um buraquinho. E esse buraquinho gera essa angústia. E essa é uma angústia necessária do ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que encaixa quem eu sou e quem eu quero ser, tô plena, tô completa. A hora que você tá completo, a hora que você zerou um joguinho de videogame, serve pra quê? Pra nada. Acabou o jogo, acabou o jogo. Então, a hora que a gente não tem mais essa tensão, essa crise da busca pelo sentido do que eu preciso fazer ainda, significa que eu já não tenho mais expectativa, não tenho mais vontade, não tenho mais desejo, não tenho motivo para continuar lutando, vivendo e conquistando. Então, essa tensão é sempre necessária, uma angústia equilibrada, tá? Não uma angústia paralisante, mas uma angústia equilibrada entre o que eu ainda pretendo ser. E aí Nietzsche dizia uma frase que faz muito sentido, tem muita sabedoria, que quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Né? Faz sentido, entende? Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, se você tem um sentido para viver, você suporta basicamente todas as coisas que acontecem ao seu redor. Mas hoje em dia muitas pessoas desistem dos seus sonhos, da busca pela sua realização, do seu sentido, porque começa a dar trabalho. E aí a pessoa pensa assim, não, se fosse para ser meu, seria mais fácil. Se fosse para ser meu, é um sinal do destino que não era para dar certo. Tudo. O fato de você ter um sentido claro, pleno para sua vida e forte na sua vida, não significa que a sua vida vai ser fácil e sem problemas e sem lutas. Isso vai continuar vindo sempre. Você não vai ficar imune, porque você tem um sentido para sua vida, não vai ficar imune a acordar na segunda-feira achando a semana chata. Isso pode acontecer, mas é essa luta de ter um sentido que diminui essa necessidade tão grande que a gente tem dos prazeres imediatos para ver um futuro mais à frente. O que mais à frente eu posso buscar, o que mais à frente eu quero conseguir, tá? Então a gente vive num mundo onde tudo são prazeres momentâneos. O que eu compro, o que eu como, o que eu visto, o que eu faço, tudo é agora. Voltado no agora, a gente esquece dessa base, desse sentido que tem para nossa existência. E a logoterapia mostra que quando a pessoa consegue limpar um pouco isso e entender qual é o sentido, ter essa vontade de um sentido, porque o básico não é só você ter o sentido. Às vezes a gente ainda não conseguiu. Mas até mesmo aquela pessoa que me perguntou, ela tem essa vontade de encontrar o sentido. Esse já é um excelente começo. Então, quando você desperta essa vontade, você vê que, diferente do que Freud falava, do que Adler falava, a busca da nossa existência não é por prazer e por poder, mas é a busca de um porquê. Não é nem a busca pela felicidade, mas é uma razão para ser feliz. Eu preciso de uma razão, de um propósito, de um motivo para ser feliz. Então, a gente percebe que muitas pessoas vivem orientadas pelo prazer ou pelo poder, ou só buscam isso e acabam chegando num vazio existencial. Já viram casos de pessoas que têm muito dinheiro, fama, poder, têm de tudo e não se sentem felizes? Então, se a busca do ser humano fosse por prazer ou por poder, muitas pessoas que chegaram lá têm uma vida de puros prazeres, faz só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, ou uma vida cheia de dinheiro, abastada, jogando dinheiro pela janela, se precisar, e ainda assim não encontraram felicidade. Então, a busca do ser humano é para que ser feliz? Qual é a razão? Qual é o propósito da minha felicidade, da minha busca constante, tá? Só que aí você pensa assim, tudo bem, Faíla, já entendi essa parte, mas onde é que eu encontro o tal do sentido da vida? Né? Me diz então qual é o sentido. Não tem uma fórmula única.
você chegar pro cara, assim, o cara do xadrez, sabe? Aquele assim que campeão de xadrez mundial, universal, e você perguntar pra ele, mestre, qual é a melhor jogada? Ele vai te dizer, não tem melhor jogada. Tem a melhor jogada para aquele adversário naquele momento, naquele jogo. Não tem uma melhor jogada universal. Então não tem um sentido universal para a vida. Cada um vai encontrar o seu diante da sua circunstância, tá? A gente percebe que as nossas gerações, as passadas, as atuais e as futuras provavelmente, estão passando por esse período de falta total de sentido de viver. Então, a falta de propósito, a falta de sentido não é uma doença, mas ela evidencia e até piora diversas enfermidades emocionais que a gente tem visto por aí. Quantas e quantas pessoas entram em depressão, não por falta de sentido, mas a falta de sentido agrava o quadro, né? Pessoas se suicidam e relatam nas suas cartas de despedida que não viam mais prazer em nada na vida, não viam sentido para a vida. Então a gente precisa combater isso dentro de nós e ajudar os nossos, ajudar a nossa juventude a entender que o sentido da vida é diferente para cada um, mas o sentido da vida não é esse sucesso que as pessoas tanto pregam por aí. Não necessariamente é um padrão de sucesso, um padrão de comportamento. Se eu encontro sentido na minha vida em ser o CEO da empresa mais maravilhosa do mundo, sim, pode ser meu sentido, maravilha. Agora, eu vi uma entrevista de um cidadão que tinha uma cooperativa de lixo reciclável. E aquilo era o sentido da vida dele, e da vida dele, não só da vida dele, mas de muitas outras pessoas que eram empregadas nessa cooperativa. Porque além de